Salve, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Aqui comigo, Eric Camacho. Nós estamos fazendo a leitura do primeiro livro das Crônicas e hoje nós vamos dar início no capítulo 23. Antes disso, por favor, deixe aí o seu like, assista o vídeo até o final, inscreva-se no canal e preste bastante atenção na leitura para que ao fim você possa fazer aí um belo comentário com um dos versículos que nós vamos ler a partir de agora. Capítulo 23. Funções levíticas. Davi, achando-se velho e cheio de dias, constituiu Salomão, seu filho, rei de Israel. Reuniu todos os chefes de Israel, os sacerdotes e os levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima. Contados por cabeça e por homem, eram 38.000 homens. Davi disse: 24.000 dentre deles serão colocados a serviço do templo do Senhor, 100.000 serão escribas e juízes, 4.000 porteiros e 4.000 para celebrarem o Senhor com os instrumentos que fiz para louvá-lo. Davi distribuiu-os em classes, segundo as linhagens de Levi: Gerson, Caate e Merari. Dos Gersonitas, Leedã e Semei. Filhos de Leedã, o chefe de Jaiel, Zetã e Joel. 3. Filhos de Semei, Salomite, Rosiel e Arã. 3. Foram estes os chefes das famílias de Leedã. Filhos de Semei, Leete, Ziza, Jaus e Baria. Tais são os filhos de Semei. 4. Leete era o chefe, e Ziza o segundo. Jaus e Baria, não tendo muitos filhos, foram contados em uma só classe segundo a família deles. Filhos de Caate, Amrão, Isaar, Hebron e Osiel. 4. Filhos de Amrão, Arão e Moisés. Arão foi separado para ser consagrado como santíssimo, ele e seus filhos para sempre, para queimar perfumes diante do Senhor, para servi-lo e para dar a bênção perpetuamente em seu nome. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados na tribo de Levi. Filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Filhos de Gerson, Subuel, o chefe. Os filhos de Eliezer foram Roobia, o chefe. Eliezer não teve outro filho, mas os filhos de Roobia foram muito numerosos. Filho de Isaar, Salomite, o chefe. Filhos de Hebron, Jerial, o chefe. Amarias, o segundo. Jaaziel, o terceiro. E Jequinaão, o quarto. Filhos de Osiel, Mica, o chefe. Gésia, o segundo. Filhos de Merari, Moole e Muzi. Filhos de Moole, Eleazar e Cis. Eleazar morreu sem ter filhos, mas somente filhas, que esposaram os filhos de Cis. Seus parentes: filhos de Muzi, Moloi, Éder e Jerimote. 3. Estes são os filhos de Levi, classificados por famílias, os chefes de família, como foram enumerados nominalmente e por cabeça. Eram encarregados do serviço do templo desde a idade de 20 anos para cima. Pois dizia Davi: o Senhor Deus de Israel deu a paz a seu povo, ele habitará para sempre em Jerusalém. Também os levitas não tiveram mais que transportar a morada e todos os utensílios de seu serviço. Foi segundo as últimas ordens de Davi que se fez o recenseamento dos filhos de Levi, da idade de 20 anos para cima, colocados junto aos filhos de Arão para o serviço da casa do Senhor. Estavam encarregados de cuidados do átrio e das salas, da purificação de todas as coisas santas, de todo o serviço do templo, dos pães da proposição, da flor de farinha para as oblações, dos pães finos sem levedura e das tortas cozidas sobre a chapa e das tortas fritas, de todas as medidas de capacidade e comprimento. Eles deviam apresentar-se cada manhã, cada tarde, para louvar e celebrar o Senhor, para oferecer todos os holocaustos ao Senhor aos sábados, luas novas e nas solenidades, segundo o número que a lei prescreve que se ofereça ao Senhor. Tinham eles que cuidar da manutenção da tenda da reunião, das coisas santas e dos filhos de Arão, seus irmãos, para o serviço da casa do Senhor. Capítulo 24. Os sacerdotes. Eis as classes dos filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar.
Nadab e Abiú morreram antes de seu pai, sem filhos. Eleazar e Itamar exerceram as funções do sacerdócio. Davi, Sadoc, da linhagem de Eleazar, e Aquimeleque, da linhagem de Itamar, dividiram os filhos de Arão por classes, segundo o serviço deles. Havia entre os filhos de Eleazar mais chefes que entre os filhos de Itamar. Porém, foram assim distribuídos para os filhos de Eleazar 16 chefes de família, e para os filhos de Itamar 8 chefes de família. Uns e outros foram divididos pela sorte, porque havia príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto entre os filhos de Eleazar como entre os filhos de Itamar. O escriba Semeias, filho de Natanael, um levita, inscreveu-os em presença do rei e dos príncipes do sacerdote Sadoc e de Aquimeleque, filho de Abiatar, como também de chefes de famílias sacerdotais e levíticas, sendo uma família sorteada para Eleazar e em seguida uma família para Itamar. A primeira sorte caiu a Joiaribe, a segunda a Gédei, a terceira a Harim, a quarta a Seorim, a quinta a Melquia, a sexta a Maimã, a sétima a Acos, a oitava a Ábia, a nona a Jesua, a 10ª a Sequênia, a 11ª a Eliacibe, a 12ª a Jacim, a 13ª a Rofa, a 14ª a Isbaabe, a 15ª a Belga, a 16ª a Emer, a 17ª a Rezir, a 18ª a Afses, a 19ª a Feteia, a 20ª a Ezequiel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamul, a 23ª a Dalaial e a 24ª a Mazial. Assim foram eles classificados para seus serviços no templo do Senhor, segundo as regras estabelecidas por Arão, seu pai, consoante as ordens do Senhor, Deus de Israel. Dos restantes levitas, os chefes foram dos filhos de Amrão, Subael, filho de Subael, Jeedeia, de Roodia, dos filhos de Roodia, o chefe Gesias. Dos Isaaritas, Selemote, dos filhos de Selemote, Jaate, filhos de Hebron, Jerial, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jequimã, o quarto. Filho de Osiel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, irmãos de Mica, Gésia, filho de Gésia, Zacarias. Filhos de Merari, Moole e Muzi. Filhos de Merari por Osial, seu filho, Saão, Zacur e Hebre. De Moole, Eleazar, que não teve filhos. De Cis, os filhos de Cis, Jerameel. Filhos de Muzi, Moole, Éder e Jerimote. Estes são os filhos de Levi, segundo suas famílias. Também eles, como seus irmãos, os filhos de Arão, foram tirados pela sorte, em presença do rei Davi, de Sadoc e Aquimeleque, como também dos chefes de família dos sacerdotes e levitas, estando os mais velhos em mesma igualdade que os mais novos. Capítulo 25. Os cantores. Davi e os chefes do exército apartaram para o serviço dos filhos de Asaf, de Rema e de Iditum, que profetizavam ao som da harpa, da cítara e dos símbalos. Eis a lista dos homens encarregados desse serviço. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Natânia e Azarela. Filhos de Asaf, sob a direção de Asaf, que profetizavam segundo as ordens do rei. De Iditum, os filhos de Iditum, Godolias, Sori, Jezeias, Razabias, Matatias e Semei. 6. Sobre as ordens de seu pai Iditum, que profetizava com a cítara para cantar e louvar ao Senhor. De Remã, os filhos de Remã, Bocial, Matanial, Osiel, Subuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gedelte, Romentiezer, Gesbacaça, Melote, Otir e Maaziote. Eram todos filhos de Ramon, que era vidente do rei. Para revelar as palavras de Deus e exaltar seu poder, Deus tinha dado a Remã 14 filhos e 3 filhas. Eis, portanto, os que, sob a direção de seus pais, estavam encarregados do canto no templo:
Tinham símbolos, cítaras e harpas para o serviço do templo, sob as ordens de Davi, de Asaf e de Iditum e de Remã. O número deles, juntamente com seus irmãos, exercitados em cantar ao altar, ao Senhor, todos hábeis em sua arte, atingia o número de 288. Tiraram pela sorte a ordem de serviço pequenos e grandes, mestres e discípulos. A primeira sorte caiu por Asaf a José. A segunda a Godolias com seus irmãos e seus filhos, 12. A terceira a Zacur com seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta a Isari com seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta a Natanias com seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta a Bocial com seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima a Isreela com seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava a Jezeias com seus filhos e seus irmãos, 12. A nona a Matanias com seus filhos e seus irmãos, 12. A décima a Semeias com seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima a Azareel com seus filhos e seus irmãos, 12. A duodécima a Razabias com seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª a Subuel com seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª a Matatias com seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª a Jerimote com seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª a Ananias com seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª a Gesbacaça com seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª a Anani com seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª a Melote com seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª a Eliata com seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª a Otir com seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª a Gedelte com seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª a Maaziote com seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª a Romentiezer com seus filhos e seus irmãos, 12. Muito bem, agradeço a você que acompanhou a leitura até aqui. Não esquece de deixar seu comentário e o seu like aí. Se você não é ainda, por favor, inscreva-se aqui no meu canal e me ajude aí. Estamos caminhando para os 700 inscritos aqui neste canal. Muito obrigado, a gente se vê no vídeo de amanhã. Faça um excelente dia e tchau.